pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Catedral Cast. Hoje nós estamos aqui com algumas convidadas especiais. Eu sou a Keila Nossi, esposa do pastor Juan, aqui da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. E hoje nós vamos conversar sobre a importância de nós blindarmos a nossa mente, nós imunizarmos aí a nossa mente contra as mentiras, contra tantas coisas que estão sendo bombardeadas, né, o nosso coração e que às vezes estão mudando o nosso comportamento, a nossa identidade e até a nossa perspectiva sobre Deus. Vou deixar as meninas se apresentarem e daqui a pouco a gente então insere aí o tema. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Denise, sou psicóloga clínica, faço parte aqui da família da FIB-BH, sou esposa do Léo e mãe do Davi, de 5 anos. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Danicole Dani, Dani. Sou psicopedagoga, mãe da Mel, esposa do pastor Carlos da Power Church, e é um prazer estar aqui nessa tarde aqui, conversando, somando com vocês. Que legal, meninas. Eu agradeço, né, a disposição de vocês. E eu queria que a gente hoje falasse sobre essa questão das barreiras mesmo, né, que a gente precisa criar hoje na nossa mente contra todo o bombardeio que a gente está sendo exposta todos os dias, né? Eu acho que não só a mulher, mas o ser humano como um todo. E uma das coisas que eu tenho pesquisado, que eu estava lendo, é quantos pensamentos que a gente tem durante o dia, né? Alguns cientistas colocam que nós temos de 60 a 80 mil pensamentos no decorrer do nosso dia. E todos esses pensamentos, eles são impulsionados pelas informações que nós recebemos. E aí eu estava estudando que hoje a gente recebe mais de 147... não vou lembrar o número exato de informações, mas eles compararam como se fosse 147 jornais. Então, que o povo antigamente lia o jornal, que tanto de folha e tal, é como se você lesse 147 jornais no dia, que é o bombardeio de informações que a gente tem. E eu queria pensar, então, como que essas informações estão influenciando a nossa forma de pensar, a nossa forma de traçar a nossa identidade e também a nossa compreensão de Deus. Sim. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, né, trazendo o olhar da psicologia. Tem, né, uma abordagem muito usada no tratamento de ansiedade, depressão, que é a terapia cognitivo-comportamental. E ela vai partir do pressuposto, né, que meus pensamentos, né, de fato, afetam a maneira como eu me sinto e como eu me comporto, né? Então, só para a gente entender, eu vou dar aqui um exemplo para a gente entender. Mas vamos imaginar que a gente está lá passeando pela rua e do outro lado da rua está a minha amiga Dani Cole. E aí ela passou por mim e não me cumprimentou. Né? Vai ter uma pessoa que, diante daquela cena, vai pensar assim: eu acho que a Dani está com raiva de mim, aconteceu alguma coisa. Né? Vai ter uma outra pessoa que, naquela mesma cena, vai falar assim: não, acho que a Dani está distraída, ela passou e não me viu. Vai gerar uma emoção na pessoa mais neutra. Né? Então, o que isso nos leva a entender? Que, diante de uma mesma situação, cada um de nós vai ter uma reação diferente. Sim. Por quê? A maneira como a gente interpreta vai contar mais do que a situação em si, né? Então, e o que é que nos faz interpretar os fatos muitas vezes de forma diferente? São as crenças, né? Então, ao longo da nossa vida, principalmente na primeira infância, a gente vai recebendo várias informações, a gente vai interagindo com o mundo, né? E a forma como a gente vai dando significado às coisas que a gente vive, às experiências, vai moldando mesmo, né? Trazendo crenças a respeito de como eu me vejo, de como eu vejo as pessoas e o mundo, né? Então, só que o que acontece? A gente vai crescendo, vai vivendo a nossa vida e muitas vezes uma vida sem não é uma vida muito agitada que a gente não para prestar atenção nessas coisas. Sim. Então, a gente vai meio que reagindo às situações, né? Sem perceber que muitas vezes tem um padrão ali se repetindo, né? E o que me ajuda a começar a lidar com isso? Realmente o que a gente está falando muito, né? Parar
né? Sair desse modo automático, dessa Sim. vida muitas vezes anestesiada, né? Com tanta informação, né? E eu começar a me perceber. Então, a crença, ela pode ser, aos poucos, né? À medida que eu vou entendendo, que eu vou percebendo, né? Identificando esses padrões, eu vou conseguindo construir uma crença mais saudável, mais adaptativa, né? Que vai gerar também pensamentos, né? Mais saudáveis. E eu vou entender que nem tudo que vem à minha mente é uma verdade absoluta. Sim, exatamente. Porque às vezes, se a gente não se percebe, se a gente está no modo aí automático, a gente vai assimilando as coisas como se fossem verdades absolutas, a gente não questiona, não critica, né? E esses pensamentos vão realmente virando um padrão ali de comportamento. Então, a gente tem que ter esse hábito, né? Entender que nem tudo que passa na minha mente é uma verdade absoluta. Exato. Então, tem coisa que vai passar na minha mente, que pode ter a ver com ideias que eu criei ao longo da vida, mas hoje eu posso questionar, né? Então, por exemplo, diante de uma situação, pode vir talvez né? Tem sempre um antecedente, que é uma situação que vai desencadear um pensamento, que a gente chama de automático, que às vezes é aquele pensamento que vem à sua mente sem você estar esperando, né? Sim. Às vezes uma imagem, às vezes uma palavra. Então, por exemplo, vem um pensamento de, nossa, realmente eu não sou amada, ninguém me ama, né? E aí eu tenho que começar a parar, né? Aquela parada mesmo de avaliar, peraí, né? Deixa eu constatar na minha realidade qual que é a evidência disso hoje, né? Então, sempre trazer para a realidade hoje. E aí a gente vai ver, nossa, realmente esse pensamento não faz sentido, né? Não é verdade sobre mim, né? E nós que temos, né, um espírito, né? A gente tem a nossa espiritualidade aí, a gente tem a condução de Deus, a gente consegue perceber também que Satanás, ele se apropria muito dessas informações para deturpar as verdades de forma sutil, com o viés de nos tirar mesmo do propósito e daquilo que a gente já tem como crença, né? Uma das coisas que a gente tem muito, de forma muito assertiva, assim, na palavra do Senhor, é que a palavra, ela tem poder, né? Então, no princípio, Deus criou todas as coisas com uma única palavra, haja, né? E ele falou, haja, e realmente aconteceu. Só que também por meio da palavra o homem caiu no pecado, né? Ao ouvir a serpente, ao duvidar daquilo que foi instruído, absorveu uma mentira, né? E acabou então se submetendo ao pecado. E aí a gente tem uma deturpação de moral, de princípios, de identidade que a gente vem carregando até hoje, né? E aí eu queria que a gente pensasse um pouco nisso, tipo, quais hoje são as mentiras que estão sendo ditas, né, sobre nós, não só mulheres, mas como ser humano como um todo? Quais as verdades que estão sendo relativizadas, que estão trazendo uma deturpação mesmo de comportamento para a gente, né, e que tem influenciado aí toda a nossa sociedade? O que vocês acham? Eu vejo que a questão, né, que a gente, mulher, tem que dar conta de tudo, né? Isso, assim, é muito complicado, porque ninguém dá conta de tudo e ninguém tem tudo, né? Então, essa fala de que a gente pode, que a gente consegue, né? E que a gente tem que se sobrepor muitas vezes, né? Isso é um engano, porque nós somos limitadas. Então, é no momento que eu entendo isso, é que eu vou voltar para a simplicidade, para o que realmente importa. Então, acho que esse é um engano, é a mulher acreditar que ela, se ela não está dando conta de tudo, tem alguma coisa errada, ou ela achar que ela tem que entrar nesse ciclo de fazer coisas que todo mundo está fazendo, né? Então, acho que começa por aí. É verdade. E também, eu creio que a parte onde as pessoas falam que você não deve mostrar sua fraqueza, sua fragilidade, né? Ah, você entra nesse aspecto também. Você é muito forte, você dá conta, né? Nos coloca em um patamar que a gente não vai dar conta e que não é nosso, né? E que nós somos mesmo frágeis, né? Deus criou o homem mesmo para nos proteger, né? Para nos suportar, para nos ajudar. Exatamente. Nós somos auxiliadoras, ajudadoras. Há uma inversão, né, muito grande disso, não né? Não dá espaço, né, para o homem cuidar da gente. Gente, né? eu amo ser cuidada. Eu também. Meu marido dirige pra mim. Ele fala assim, dirige. Eu, de jeito nenhum. Enquanto você estiver no carro, eu não dirijo. Eu só dirijo se eu precisar. Eu deixo ele dirigir. Então, assim, são pequenas
coisas são sutis, né, Sim, Keila, Denise? São sutis que Uhum. vão tomando espaço numa proporção que depois você quer de volta àquele lugar, né, de acolhimento, e você não consegue mais. Exatamente. E outra mentira que eu acho que é muito presente, que é a questão de que filho é um peso, filho é um fardo, né? Então, às vezes, eu vejo muitas mulheres com medo de dar esse passo, né, da maternidade, por achar que não vai dar conta. Sua vida acabou, ou né? que a sua vida Nossa, vai gente. acabar ali, né? Nossa Então, vida começa ali, né? Essa é a verdade. Né? Aquela frase, né? Os filhos, eles são um trabalho importante, exato. né? Então, acho que também é uma grande mentira que a gente tem que se policiar, né? Sim. E sobre os pensamentos, tem uma frase que fala assim: o problema não são os pássaros sobrevoarem a nossa cabeça. O problema é o ninho que eles vão fazer, né? Qual é esse pensamento que vai cair, que vai fazer um ninho ali sobre a sua cabeça? Eu acho que entra no que a Denise falou do questionar, né? A gente vem de um sistema, você que é pedagoga também, né, Dani? Psicopedagoga. A gente vem de um sistema educacional que não ensina a criança a questionar. Ela só cria consumidores. Eu consumo um conteúdo para ser aplicado num determinado momento para eu conseguir uma média de nota e uma aprovação. Acabou. Sim. Ponto, né? Então, assim, a gente tem que fazer essa desconstrução de, peraí, o que está sendo me dito é verdade? Não é? E é verdade a partir do quê? Né? Então, assim, eu acho suma importância isso, você ter essa questão do questionamento, né? De pensar sobre os seus pensamentos. Isso. Né? Então, peraí, eu tô pensando isso, mas por quê? De onde está vindo Parece isso? redundante, mas não, Não é. Não é. É até o Augusto Cury, né, que ele fala, né, a gente precisa duvidar, criticar e determinar, né? Então, a gente passa muito a vida, assim, sem, às vezes, perceber, mas isso não faz sentido na minha realidade hoje, né? Talvez um dia eu possa ter entendido isso, mas hoje não faz, né? Então, quando a gente tem um parâmetro, né, que é a palavra de Deus como sendo a verdade, né, tudo isso vai caindo por terra. Então, eu vou combater as mentiras com as verdades. Isso, muito né? legal, Dê. Uma das coisas que eu tenho percebido, gente, hoje são 4 grandes áreas, assim, que a gente tem visto das mentiras e do trabalhar, que eu acho que é a insegurança, né? A gente vive o tempo todo inseguro porque nós queremos agradar a todos, nós queremos pertencer a algo, então a gente gera esse ambiente de segurança porque a gente não consegue ser nós mesmos, né? Outra questão que é o medo, né? O medo de fazer, o medo de agir, o medo de falar, a gente vai se enchendo do medo e ao invés isso de se expor, e ao invés de a gente se posicionar com os adjetivos, não, ok, eu tô com medo, mas eu vou criar ferramentas então para me posicionar frente a ele, não, a gente se paralisa. Eu acho que uma outra coisa também é a condenação, né? A gente traz muita condenação sobre essa questão que a gente falou de não poder ser vulnerável, então eu tenho que ser forte. Então a gente tem que trazer essa questão assim, de que as nossas ações elas podem sim ser mudadas. Ok, eu errei, eu me submeto, eu me humilho, eu peço perdão e eu posso modificar, recomeço e tal. E o desencorajamento, né? Eu acho que as pessoas são muito desanimadas assim. Com tudo, com a vida, sem esperança. E aí entra nessa questão de família, eu vou ter filho para quê? Se o mundo tá aí desse jeito. Então, assim, é muita desesperança. Então, acho que são mentiras que estão sendo, assim, permeadas o tempo todo na nossa cabeça, que tá trazendo, assim, essa falta de motivação de vida, de contentamento de vida, né? Para quê? Então, assim, eu acho que são coisas que a gente precisa aprender a combater, né? E aí, como que vocês lidam, então, na vida de vocês? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Às vezes eu chego no final do dia, eu tenho o costume de repassar na minha cabeça, né? Comecei o dia, fiz isso, fiz aquilo, falei com ciclano, aí eu falei, nossa, mas eu acho que eu não devia ter falado isso. Nossa, mas será que a pessoa ficou assim? Nossa, mas eu acho que eu fui arrogante. Nossa, mas eu... Aí eu começo um tanto de si, que chega no final e falo assim, nossa, eu acho que eu não devia ter vivido hoje. Gente, às vezes eu chego assim. E aí, se eu não paro, e se eu não falo assim, não, peraí, deixa eu voltar, deixa eu olhar para uma outra ótica, eu vou realmente querer ficar na cama no outro dia e me prostrar e tal. Então, assim, como que é essa vivência para vocês rebaterem esses pensamentos que, às vezes, mudam o nosso comportamento e a nossa identidade? Eu acho que uma coisa interessante, né, até mesmo em relação ao medo, né, a gente entender que o enfrentamento é importante, né? Então, até na terapia, a gente vai fazendo isso gradualmente com o paciente que tem uma fobia, que tem uma dificuldade maior.
Mas até mesmo comigo, né? A Keila conhece mais a minha história, mas eu era uma pessoa muito insegura, né? Muito preocupada, assim, se eu ia agradar ou se eu ia desagradar, né? Eu não queria decepcionar as pessoas. Uhum. Então, é uma coisa que a gente vai amadurecendo, né? Na nossa vida com Deus e também amadurecendo emocionalmente, a gente vai aprendendo a lidar melhor. Uhum. Mas vez ou outra vem, né? Um medo, nossa, será que eu vou falar certo? Será que eu vou dar conta de fazer? E eu acho que nessas horas a gente tem que fazer esse exercício de não olhar demais para a gente, mas em Deus que nos Sim, capacita, né? exatamente. A suficiência nele mesmo, Uhum. de que ele vai me capacitar, de que ele me colocou ali, ele vai me dar os recursos naquela hora. Exato. Então, nessa perspectiva assim do emocional, é a gente entender que o nosso cérebro precisa de desafios. Uhum. O desafio ele sempre vai me deixar desconfortável, né? Então pode me deixar insegura, pode vir pensamentos de medo, gerar ansiedade, mas a gente precisa do desafio para a gente se desenvolver, Sim. né? Então eu preciso ir me expondo a riscos no sentido de às vezes fazer uma coisa nova, Uhum. né? Apresentar uma coisa em público, para que isso vá sendo trabalhado. Então, às vezes, o medo não vai sumir completamente, mas aí eu vou entender que eu posso enfrentá-lo, eu não vou Exato. deixar mais me Aham, paralisar. aham. E essa questão que você trouxe, né, que a gente às vezes fica remoendo, ai, será que eu devia ter falado isso? Será que eu não devia, né? Eu vejo que essa avaliação, em parte, ela é importante, no Uhum. sentido assim, né, o que que eu hoje, né, no meu dia, o que que eu fiz de bom, o que que eu fiz Sim. de mal e o que que eu preciso melhorar? Então, acho que essas 3 perguntas, acho que são válidas. Uhum. Mas nesse sentido, de eu olhar para o que eu vou fazer a partir daquilo e não ficar remoendo, né? Sim, Nossa, e exatamente. agora? Ai, meu Deus, porque isso vai me gastar uma É. energia enorme, né, emocional, eu não vou conseguir resolver e focar na Uhum, solução, uhum. né? Então, acho que esse olhar para a solução, para aquilo que eu posso fazer diante daquilo, o que eu preciso aperfeiçoar, então, para amanhã eu não cometer esse erro, Ah, né? Mas é legal. um treino, né? É um É, treino das emoções, né? verdade. Keila, e a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Isso Deus, aí, né? Débora. Então, quando eu filtro o que eu ouço, eu melhoro o que eu faço, Uhum, né? Exato. Então, quando eu exatamente. coloco um filtro naquilo, nessas vozes que vão, né, Uhum. falar comigo à noite, que vão, né, colocar ali a minha insegurança, colocar ali, né, o meu medo. Olha, hein, você. Eu melhoro quando eu Sim. faço esse filtro, né? Eu acho que é um filtro Exato. celestial mesmo, que a Aham, gente precisa aham. de Uhum. colocar nos nossos ouvidos e pedir a Deus, Deus, me ajude, Uhum. né? Demonstrar essa dependência, Sim. né? Esse se entregar a Deus mesmo. Pai, eu não sou nada sem ti, Aham. mas o Uhum. Senhor me capacita, me Exatamente. ajude aí nos meus medos, nas minhas inseguranças, nas minhas comparações. Uhum. Eu não sou perfeita, sou vulnerável. Quando eu escrevi o livro, eu falei assim: meu Deus, eu tô muito doida, porque quando você escreve um livro, você se torna mais vulnerável. Por quê? Sim. As pessoas podem amar ou odiar, elas Aham. podem te criticar, elas podem falar bem ou mal. Aham. E Sim. aí eu até coloco um trecho que eu falo assim: não importa, não é aquele que tá lá na torcida, importa quem tá lá jogando o jogo, Uhum. né? Importa, eu fui lá e escrevi, se você vai gostar ou Uhum. não, é um direito seu, Sim. né? Agora, quando você se coloca nesse papel, né, Uhum. vulnerável, podemos falar assim, dar a cara a tapas, Sim. porque Aham. é mais ou menos isso, você fica mais tranquilo. Você fala assim, ah, tudo bem. E você Aham. precisa entender isso, Uhum. né, assimilar isso, porque as pessoas, elas podem gostar ou não, e é um direito Sim, delas, exatamente. porque Tá o tudo bem, né? tempo É. todo a gente fala assim, não, eu quero que a pessoa goste do meu livro, eu Aham, quero que a pessoa aham. goste da minha escrita, eu quero que a pessoa goste da minha família, que ela goste dos meus filhos, que ela Sim. chame eles para viajar. E não é assim, a Uhum, vida não é assim, uhum. né? Isso vai gerando uma série de pensamentos, eu não sou querida, eu não sou amada, minha filha não Sim, é aceita, exatamente, e gente. a gente precisa de É. dar um bloco nessas Aham, vozes, aham. né? Eu creio que são vozes, É. Sim. Eu vozes, achei vozes. super interessante essa questão de você trazer que a gente não é passivo nesse movimento, né? Uhum. Nós somos Não, completamente ativos, ativos. né? Então, às vezes, a gente tem uma mania muito feia de colocar a culpa em tudo no diabo, né? É como se Ou nos tivesse o outros, né? diabinho aqui e o anjinho, e como se você quisesse dar um peteleco e sumir, eu vou dar agora só. Mas, assim,
a culpa não é dele, né? É claro que ele se aproveita das mentiras, da cultura e de tantas outras coisas que a gente tem visto aí, filmes e desenhos e tanta coisa para permear, né, conceitos errados que vão contra aquilo que Deus nos instrui, mas o posicionamento ativo é nosso, de aquilo que você falou. Ou eu vou deixar o ninho se fazer na minha cabeça, ou eu vou abanar os passarinhos. Então, assim, eu acho que a gente tem que se tomar um posicionamento de um protagonismo, assim, de falar assim, peraí, eu vou filtrar. Eu não vou assistir esse filme, né? Porque esse filme está trazendo para mim um comportamento que não é adequado. Nós temos não poder de escolha, Exato. né? A gente pode escolher a rádio que a gente ouve, a gente pode escolher o filme, como a gente pode escolher o pensamento que eu vou manter na minha cabeça ou não. E o maior instrumento que a gente tem é a palavra de Deus, né? A Bíblia fala, mantenham seus pensamentos nas coisas que são altas, nas coisas que são íntegras, nas coisas que são puro, boas, no que é amável, puro. de Exatamente, boa né? Isso é tão fama. real, né? Isso é tão importante da gente destacar, porque tudo que passa pelos nossos sentidos, né? Então, o tempo todo a gente está tendo experiências, né? Sim. Tanto aquilo que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente sente, toca, né? A gente está criando memórias, né? Então, essas impressões, essas memórias, elas vão trazer algum impacto na nossa vida, né? Porque a gente vai né, ir condicionando ali, criando memórias positivas de coisas que têm a ver com nossos valores, com o que a gente busca ou não. Sim. Então, esse filtro, mais uma vez, aí é super importante, né? Tá alinhado, né, com o que eu busco, com a pessoa que eu quero ser, né? Então, se não tá, não vale a pena, né? Eu vou perder meu tempo. Né? E essa questão do tempo é tão importante, né? Quando a gente entende isso. Né? Eu vi uma frase que eu achei muito linda, né? Que fala que o que nos falta não é tempo, o que nos falta é amor, né? Porque se aquilo que eu amo é aquilo que eu vou me empenhar. Sim, a gente prioriza, e né? aquilo que eu me empenho é aquilo que vai crescer. Exato, exatamente. Então, isso vale também com a nossa saúde mental, espiritual, né? Aquilo que eu cultivar, né, que eu investi, porque eu entendo que vai impactar na vida de quem está à minha volta, na sociedade, porque uma pessoa saudável mentalmente, ela vai impactar né, de uma forma mais ampla, não é só ali na vida dela. Sim. Né? Então, isso deve ser uma prioridade, né? Isso aí, pessoal. Então, a gente tem trabalhado e eu queria que a gente pensasse agora em posturas práticas, então, né? Que a gente pode deixar de dica, assim, para você conseguir blindar a sua mente hoje. Que eu acho que é importante a gente conseguir fazer esse filtro e ser ativo, né? Então, como que a gente pode ser ativo? Eu já queria começar, eu acho que com o básico, que é a leitura da Bíblia, né? Eu acho que quando a gente se alimenta, quando a gente memoriza os versículos, a gente já consegue ter ferramentas, assim, muito assertivas. Veio aquele pensamento de que eu não sou amada, eu sou filha de Deus, eu sou amada, eu fui criada no ventre da minha mãe, célula por célula, fui vista pelo Senhor. Então, assim, você já rompe com isso. Então, assim, quais são as ferramentas que vocês utilizam para si mesmo e que vocês acham que a gente pode também deixar de dica aí para o pessoal? Aproveitando só a fala daquela, quando a gente, né, pega a palavra, eu acho que a gente entra na linha de meditação, né? Sim. Porque a Bíblia fala, medita nela dia e noite. Porque a gente acha que meditação é esvaziar a mente. Não é nada disso. É você encher a sua mente daquilo que vai te fortalecer. Né? Então, a meditação na palavra de Deus, nas coisas do alto, é um bloqueador, né, dessas vozes estranhas. E que nos fortalece aí para essa caminhada. Eu só queria pegar o gancho. Boa. Não tem problema. É uma coisa que eu acho que é muito válida é a gente ter boas referências, né? Legal. Então, assim, às vezes a gente está, por exemplo, com uma crença de incapacidade, né? Ou então de que eu não vou dar certo em relacionamento nenhum, ou de que nenhum homem presta, né? Vamos dizer. Sim. Pode vir uma ideia nesse sentido, né? No contexto atual. E aí eu preciso ampliar meu olhar, porque o que é, né, assim, essa reciclagem de pensamentos? É aos poucos eu ir ampliando, aprender a ver a situação como um todo. Não é que eu vou começar a pensar positivo, né? Mas eu vou aprender a ver tanto o que é bom quanto o que não é na situação, né? E uma coisa que ajuda é isso, né? Qual é uma outra pessoa que eu tenho como referência que essa crença que eu tô não faz sentido para ela, é o contrário. Então, a gente ter essas referências, né, de pessoas que têm as mesmas limitações, são humanas, né?
mas conseguem viver de uma forma diferente do que a gente está Sim, enxergando. sim. Que aí vai ampliando e a gente vai aprendendo, legal, né? que Com a legal. experiência das pessoas. E eu acho que um pouco do que a gente já falou aqui também é fazer esse filtro no nosso dia a dia, né? Na nossa Uhum, rotina. Então, filtrar amizades, né? Que eu uhum. acho que hoje em dia tem muitas amizades que às vezes ao invés de nos impulsionar, puxam Puxam para pra baixo. baixo, são âncoras, né? Então, filtrar as amizades, filtrar o que a gente ouve, gente, a TV, as redes sociais, hoje elas são um veículo assim de informação e de doutrinação, né, imenso. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está assistindo, com as pessoas que a gente está ouvindo, desenhos, coisas assim. Eu tenho ficado cada vez mais assustada com os desenhos infantis, né? Uhum. Eu, às vezes, fico, meu Deus, desesperada, porque às vezes a gente passa o primeiro episódio, a coisa mais bonitinha, né? Chega no segundo, já começa uma coisa ali, outra coisa ali. Se você não está atento, isso vai permeando, né? Vai trazendo uma insensibilidade para as crianças diante da vida, diante da morte, diante da dor do outro, que você assusta, né? Então, a Sim. gente começar a filtrar o que a gente ouve, o que a gente assiste, os relacionamentos que a gente tem. E eu acho que a base de tudo é a gente ter como parâmetro a palavra de Deus como nosso norte, discernimento e a condução aí pelo Espírito Santo, É verdade. Sim. né? Se você quer saber mais, eu vou deixar aqui então um convite para você. Dia 8 de março, às 19 horas, nós teremos aqui na igreja um evento específico para as mulheres, e esse vai ser o nosso tema, viu? De feche a matraca e imunize a sua mente. Então, você será muito bem-vinda se você quiser participar aqui com a gente. Meninas, eu agradeço muito a disposição, o zelo de vocês de virem aqui transbordar sobre nós, né? O que Deus tem feito. Muito obrigada. E aí vocês também podem se despedir do pessoal. Muito obrigada, gente. Foi um privilégio estar aqui com vocês e eu estou à disposição também, caso alguém, né, precise de ajuda, queira conversar, me coloco à disposição. Prazer, foi uma bênção estar aqui compartilhando com essas amigas queridas. Deus abençoe vocês. Obrigada, pessoal. Curte aí, manda pro pessoal, compartilha e até mais.